qual foi o maior naufrágio da história? Hein? Tu acha que qual foi o maior naufrágio da história? Eu acho que... Titanic? Titanic. Deve ser do Titanic, né não? Esse navio aqui não é o Titanic. Em 1945, os soviéticos invadem o espaço da Alemanha nazista e, encurralados, milhares de pessoas conseguem embarcar na única esperança de escapar. 4 capitães discutem pela rota, e a rota escolhida transformará a fuga em direção à salvação no maior naufrágio da história. Jetzt kann uns nichts mehr passieren, oder? Em 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia. Aliás, isso foi o gatilho para a Segunda Guerra Mundial. E depois de 7 anos de guerra, chegamos a 1945. Quem começou atacando, agora está sendo atacado. Com isso, os soviéticos invadem a Prússia Oriental, território alemão há muito tempo, e o Exército Vermelho dos soviéticos avançam. Wusste man, wenn die Rote Armee angreift, wird es zu großen operativen Durchbrüchen kommen. E os alemães ficam encurralados de costas para o mar, civis e soldados. E agora se dá início à Operação Hannibal. Esse aqui é o número de pessoas que morreram no Titanic. E esse é o número de pessoas que morreram no naufrágio do navio Gustloff. Essa aqui é a estrutura do navio, projetada para carregar 1.880 pessoas, mas na noite de 30 de janeiro de 1945, ele levava mais de 10.500 pessoas para o outro lado da costa. Mas nesse dia, 9.300 pessoas não chegaram ao outro lado com vida. Projetado em 1937 para comportar um pouco mais de 1.500 pessoas, com suas 489 cabines, um navio de 208 metros, pesando mais de 25.000 toneladas. O objetivo dele? Shows, luxos, cruzeiros, viagens baratas. Hoje ele é conhecido pelo naufrágio, mas antes era conhecido por ser uma ferramenta da Alemanha nazista. Mas como? Geralmente, 2/3 dos seus passageiros eram austríacos que Hitler quis levar para a Alemanha. O objetivo era demonstrar os melhores serviços e comodidade e convencê-los futuramente de uma possível aliança com a Alemanha. Mas agora, em 1945, ele deixa de ser uma ferramenta de propaganda nazista e passa a se tornar uma salvação, a esperança, peça principal para a Operação Hannibal. Civis e soldados tentam escapar pelo Mar Báltico enquanto o Exército Vermelho avançava. A fuga pelo mar era a única esperança dos civis, mas chegar até Gotenhefen não era uma tarefa nada fácil. Filas se formavam sobre água congelada e não eram todos que conseguiriam atravessar. Country people were afraid to be driving over the water, over the ice. Muitas carroças caíram sobre a camada de gelo e ninguém parou para ajudar. Na verdade, não podiam parar. Sobre a água que estava congelada, sobre o gelo branco, haviam filas de carroças e de pessoas. E o que isso criava? Contraste. Era fácil a visualização do Exército Vermelho lá de cima. Tens of thousands of people were crossing the ice. It was impossible to miss them, and we attacked them from our planes.
It was just a massacre. God knows how many people were killed. Certamente, muitas pessoas morreram sobre o gelo e eles precisavam andar rápido porque os tanques soviéticos estavam vindo atrás. Ich bin sehr dicht an einem Fuhrwerk vorbeigefahren. Mich hat dabei überhaupt nicht interessiert, ob die Zivilisten noch am Leben waren oder nicht. Wir mussten voran. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. E aos que vão chegando no porto iam se deslumbrando com o tamanho do Guslov ancorado na doca. Só não era maior que uma coisa: a quantidade de pessoas que estavam em Gotenhafen. Gotenhafen had 240,000 inhabitants, and then came 120,000 more. A impressora do navio, antes usada para criar agendas de cruzeiros, agora produzia um cartão de embarque. 5 deles ainda existem. Aqui, por exemplo, estão 2 dos cartões originais para embarcar no Guslov naquele dia. Einschiffung ist abgeschlossen. São 12 horas e 30 minutos do dia 30 de janeiro de 1945. Guslov deixa o porto de Gotenhafen com 2 torpedeiros e um transatlântico ao seu lado. Essa é a sua escolta no Mar Báltico. O navio tem 4 capitães: Peterson, o capitão do Guslov; Wilhelm Zahr, o tenente-comandante, um conhecido submarinista naquela viagem, e 2 da marinha mercante, Karl e Wheeler. 15 horas, o Guslov alcança o Mar Báltico com seus navios de escolta. Os capitães se sentem seguros o suficiente para discutirem uma escolha complicada, mas sem perceberem que estavam, na verdade, diante de um dilema. 4 capitães, 2 rotas, cada rota com sua particularidade. Qual delas ir? A Rota 1, defendida pelo tenente Wilhelm Zahr, levava Guslov pelas águas rasas da costa, viajando sem luzes de navegação, livres de submarinos, porém havia o risco de minas navais. A Rota 2, defendida pelo capitão Peterson, capitão do Guslov, levava Guslov para as águas profundas, evitando as minas navais, porém ficando mais vulnerável aos submarinos. Wie bitte? Brudergänger, neuer Kurs 262. Wir bleiben auf dem Tiefwasserweg. Volle Fahrt und Zickzackkurs. Keine Diskussion. Ich habe mich für den Küstenweg entschieden, und zwar aus gutem Grund. So viel Zeit haben wir nicht. Das sind 3-4 Stunden mehr. Dafür fahren wir auf maximal 15 Meter Wasser. Notfalls können wir das Schiff auf Grund setzen und die Passagiere an den Strand bringen. Wenn überhaupt mit Feindberührung zu rechnen ist, dann durch Flieger, und die gibt's nur an der Küste. Bei dem Wetter fliegt auch nicht mal der Russe. Und so haben sie den Flakgeschütze aufgenommen. Und an der Küste sind wir vor U-Booten sicher. Die U-Boot-Aufklärung überlassen Sie mal lieber uns. Kurs halten. Wir bleiben auf dem Tiefwasserweg. Halbe Fahrt voraus. O capitão do Guslov, o Peterson, decide ir pelas águas profundas, evitando as possíveis minas navais, mas ficando mais vulnerável aos submarinos. À frente há o Stolfvenk, o que significa que eles podem ficar mais tranquilos, pois se trata de uma área mais rasa, a chance de se esbarrar com um submarino é bem menor. Com essa falha mecânica, eles não podem continuar, ficariam à deriva logo à frente. Então eles voltam, ficando com Guslov apenas o Lowe. Kapitän, vom Oberfunkmeister. Zu mir den Mann. Sofort. Darauf müssen wir reagieren. Was ist das? Nevasca com uma chuva de granizo cobriu as 2 embarcações. Naquela noite era 18 graus negativos. Com essa temperatura, o sensor antissubmarino do Lowe congela e desliga. Os canhões de defesa congelam e ficam
também inoperantes. Wir fühlten uns eigentlich schon in Sicherheit. Eles conseguem chegar nessa área mais rasa. Não há nada garantido, porém, a chance de se esbarrar com um submarino é menor. Essa Rota 2 ela não é totalmente aleatória. É uma rota de emergência, intitulada Rota de Emergência 58. É um caminho regularmente limpo de minas navais e com isso os navios passam por ela. E o medo dos capitães do Gustav era que o Gustav pudesse colidir com outros navios alemães no meio daquele escuro e nevoeiro. E nesse cenário se inicia uma quase briga entre eles. Sie wiederholen sofort den Befehl! Isso por deixar a luz acesa ou apagada. Wachoffizier, Positionslichter setzen! Halt, Wachoffizier, Sie bleiben! Verstehen Sie sich? Ich trage die Verantwortung für das fahrende Schiff. Meine Güte, dann lassen Sie ihm die Lichter setzen. Wenn Sie hier noch lange weiter diskutieren, nehmen wir den ersten Minensucher gleich auf die Hörner. Weder der Ausguck noch T-Löwe haben irgendein Schiff vorausgemeldet. Aber mit Lichtern sind wir sichtbar bis nach Leningrad. Das ist eine militärische Entscheidung. Nein, das ist eine Entscheidung der Schiffsführung. Vorsicht, Herr Keding. Ich habe dieses Schiff sicher nach Kiel zu fahren. Wachoffizier, die Positionslichter setzen. Keine Positionslichter. Dann setzen wir die Lichter. Wiederholen Sie den Befehl. Der Wachoffizier wartet. Der Befehl ergeht nicht, solange ich hier stehe. Sie wiederholen sofort den Befehl! Wachoffizier, die Positionslichter, aber zack, zack! Ihr Dienst ist zu Ende, Keding! Wir bringen Sie vors Kriegsgericht. As luzes ficam acesas. Uma hora depois, eles resolvem desligar as luzes, mas é tarde demais. Danke. 4, 3, 2, 1. 2, 1. We felt we were already safe. Was ist das? Torpedos. Wir werden es. O primeiro torpedo atinge a polpa do convés, o segundo torpedo explode abaixo da piscina e o terceiro na casa de Matas, atravessando a lateral do navio. As pessoas que estavam no convés morreram em questão de segundos, e as que não morreram na hora estavam sendo arrastadas pela água. Everyone was pushed towards the lower promenade deck, and of course that went for my sister Rosemary and me too. I had grabbed her hand and didn't let it go. A grande lateral do navio era composta por janelas de vidro e, naquele momento, aquilo ali era uma completa armadilha. Meine Schwester steht auch da nicht weit. Ich sage, Ulla, jetzt müssen wir sterben. Nein, sagt sie, und sie riss mich wieder an meine Hand. Nein, wir wollen nicht sterben. Ich will nicht sterben. Und habe die Schuhe ausgezogen und versucht, dieses Fenster kaputt zu machen. Aber das ging nicht kaputt. Schoss ein Offizier oder jedenfalls ein Marinemensch immerzu in dieses Fenster. As duas irmãs foram jogadas e separadas pelo mar. Ich merke auf einmal, das Wasser gurgelt mir in den Ohren, in der Nase, Mund. Oh mein Gott, denke ich, jetzt möchte ich schnell mein Bewusstsein verlieren, bloß schnell sterben, bloß schnell sterben. Und auf einmal kriege ich wieder As Luft. pessoas sobre a água viam o Gustav se afundando, sabendo que há milhares de pessoas presas dentro dele. And then I gave my mother my hand. And my mother was gone. Nothing but water. I
I looked for her. I wanted to give my sister my hand or hold her tight. My sister was gone. Meine Schwester war weg. 53 minutos depois do primeiro torpedo, o Guslov afunda e fica totalmente submerso. Agora, quem está à deriva só pode fazer uma coisa: esperar. Tempo depois, o Lowe chega, mas é uma situação complicada para o comandante do Lowe, porque ele ficaria parado aonde exatamente o Guslov foi afundado. And of course it was a terrible situation, because what had happened to the Gustav could just as easily happen to us. But I said, rescue comes first, you have to take the risk. 564 pessoas são retiradas do mar pelo Lowe. Dann auf einmal ist ein Boot, ein großes Boot da, nicht so weit von uns. Oh, du lieber Gott, wo ist das hergekommen? Keiner hat das kommen sehen. Und dann haben sie die Leine rübergeworfen und angezogen, sofort. Und dann, ich konnte nur noch so die Hände hoch. Da haben sie mich über die Reling gezogen, wurde ich ohnmächtig. Auf einmal steht ein Marinemann in der Tür und guckt mich an. Und seine Blicke ziehen mich richtig an. Ich gucke ihn auch an. Und da sagt er zu mir, und dann geht er und holt die Rosemarie. Und ich spring auf und wir umarmen uns, wir lachen und weinen. Poucos outros não tinham algo para comemorar nesse dia. Ao amanhecer, mesmo com tantas pessoas, só havia o som do mar. 1.239 passageiros sobreviveram dos 10.573 que estavam a bordo. Para esse vídeo não terminar com um clima um pouco pesado, e não tem como não ser, nesse amanhecer, os últimos navios de resgate chegaram ao local, e em meio a tantas coisas boiando sobre o mar, sapatos, roupas, botes salva-vidas cheias de pessoas que não suportaram o frio, mas ao vasculharem bote... Später den Vater geändert und im achteren Bereich des Bootes fand man dann so ein Wollbündel, ein Wolldeckenbündel, vereist. Und bei näherem Hinsehen dann nachher handelte es sich um mich. Ach, sag ich, das ist ja mein Baby. Er hatte die Decke ein bisschen weggemacht und hatte den blauen Stampelanzug. Das Frühjahrszeichen war das, ist ein Junge. Das hat er gefragt, hör mal zu, kann ich den nicht haben? Da sage ich, Werner, das ist ja eine Sache, das ist gut. Du hast ja keine Kinder, du bist alt genug, deine Frau kennen, nicht? Das ist eine gute Idee. Uma família ganha novo integrante e ele ganha uma nova casa. Das war ein sehr liebevolles Elternhaus und derjenige, der mich dort gefunden hat, mitgenommen hat und mich aufgezogen hat, das ist eigentlich dann für mich der Vater und der richtige Vater. Mesmo tempo depois, ninguém afirma que o torpeamento pelo submarinista Marinesco foi crime de guerra. Mesmo metade a bordo do Guslov sendo crianças e bebês. Era um navio que tinha armas antiaéreas e militares a bordo, então um dos próprios sobreviventes afirma que foi um ato legal de guerra. Ouça ele. Die Gustav fuhr in Kriegsgewässern, abgeblendet in Kriegsgewässern, hatte Flakgeschütze an Bord, war also kein Schiff, das unter dem Roten Kreuz gefahren ist. Und hatte 1000 ausgebildete U-Boot-Leute an Bord und der Abschuss der Gustav war eine völlig legale Kriegshandlung und kein Kriegsverbrechen. An der Versenkung war nicht Marinesco, sondern die Torpedos waren ja nur die Auslöser. Das Ganze hat ja am 30. Januar 1933 angefangen und nicht erst am 30. Januar 1945. Então, esse foi meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu gostei do resultado final, embora eu tenha encontrado depois coisas que podem ser melhoradas. Mas se você encontrou algum defeito, alguma coisa que pode ser melhorada,
comente aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo e quer receber os próximos, você dando um like, ou então melhor ainda, se inscrevendo, o YouTube provavelmente vai te recomendar os meus próximos vídeos. Então, é isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu horário. Abraço.